Então, vamos para o último capítulo, tá bom, galera? O último capítulo é descolonização afro-asiática. Mas hoje, nós só vamos falar da descolonização da África. E semana que vem a gente conclui o capítulo com a descolonização asiática. Então, hoje nós só vamos da página 191 até 196. Se liga aí, galera. Olha só, descolonização, o processo de descolonização, lá na página 191, a gente começa com uma imagem. Essa imagem aqui é da descolonização da Ásia. Hoje nós não vamos falar da Ásia, nós vamos falar da África, para poder ficar bem arrumadinho na cabeça de vocês. Descolonização. O processo de descolonização da África e da Ásia começou após a Segunda Guerra Mundial. Lembra, nós estudamos no ano passado, quando a África e a Ásia foi colonizada. Lembra quando começou aquela corrente imperialista, os países europeus avançando sobre a África e a Ásia, recortando como se fosse um pedaço de tecido ou como se fosse uma pizza? Lembra que a gente tinha até uma imagem no livro mostrando que era uma pizza? Então, quando houve a colonização da África e da Ásia, esses países europeus não respeitaram as fronteiras que já existiam na África e da Ásia. Eles chegaram lá dominando esse território e formando outras fronteiras, outras, unindo até muitas das vezes grupos que eram rivais em um mesmo território. Eles modificaram as fronteiras que já existiam, a separação que já existiam entre grupos rivais na África. Eles uniram tudo em prol de quê? Da corrida imperialista, né? Lembra que foi até justificado que eles estavam levando o rei Leopoldo, né, da Bélgica, falava que eles estavam levando a civilização? Lembra? Do darwinismo social, de levar a civilização? Então, essa África, que foi dominada pelos europeus, só conseguiu a sua independência, esses territórios, esses países, só conseguiram a sua independência novamente após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque esses países que eram colônias de países europeus, durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram obrigados a lutar na Segunda Guerra Mundial a favor dos países imperialistas que dominavam a região. Cada região que era dominada por um país europeu na África, eles foram obrigados a defender esse país europeu, mesmo sendo colônia. Quando acabou a guerra, esses países que não eram independentes, que eram colônia africanas, eles começam a questionar o seguinte: peraí, se a gente teve força para lutar em uma guerra, para defender os nossos países imperialistas, ou seja, os países que nos colonizam, por que agora a gente não vai ter força para lutar pela nossa independência? É aí que esses países que eram colônias africanas, eles começam um movimento de independência, ou seja, um movimento de descolonização, de descolonizar, de expulsar esses colonizadores do seu território, tá bom? Isso ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, assim que esses países começaram esse movimento, eles se reuniram em uma conferência chamada Conferência de Bandung. Nessa conferência, na Indonésia, que foi essa conferência, eles se reuniram nessa conferência para quê? Essa conferência tinha como objetivo orientar esses países africanos recém-independentes a não se alinhar nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, porque senão iria acontecer guerra em seu território, porque essa descolonização ocorreu no período da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estavam disputando espaço para implantar sua ideologia. Então, nessa conferência de Bandung, a orientação era o seguinte: esses 56 participou mais ou menos 56 países. Esses países, eles receberam uma orientação. Já que vocês conseguiram a descolonização, já que vocês conseguiram se livrar das potências europeias, agora, vê se não se alinha nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Porque se vocês se alinharem a um desses dois, vai ter guerra no seu território. Tá entendendo? E foi nessa Conferência de Bandung que surgiu pela primeira vez o termo terceiro mundo.
Terceiro mundo era o termo muito utilizado para identificar os países que ainda estavam em desenvolvimento industrial. Eram chamados, o terceiro mundo era chamado dos países subdesenvolvidos. Eram aqueles países que ainda estavam em processo de industrialização. O primeiro mundo eram os Estados Unidos. O segundo mundo, a União Soviética. E o terceiro mundo são os países que ainda estavam em desenvolvimento industrial, que no caso eram os países da África, da Ásia e também da América do Sul. O Brasil se encaixou nesse modelo de terceiro mundo. E esse termo foi utilizado pela primeira vez na conferência de Bandu. Gente, outra coisa. Essa descolonização teve territórios que teve guerra mesmo. Argélia. Agora, teve território que ocorreu de forma pacífica. Na África, a gente está falando da África. Na Ásia já são outros 500 para a semana que vem. Então, vamos lá marcar as partes principais. Lá na página 192, a página 192, o primeiro e o segundo parágrafo tem que marcar. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro, marca aí na página 192. Descolonização. No final da Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial trouxe duas consequências diretamente relacionadas com o enfraquecimento da metrópole europeia. A bipolarização do mundo, ou seja, o mundo dividido para Estados Unidos e União Soviética, sinal que os países da Europa ficaram de fora. E o fortalecimento do processo de independência das colônias afroasiáticas. Os movimentos pela independência já ocorriam desde o fim do século XIX, mas no final da Segunda Guerra Mundial, possibilitou um movimento mais efetivo e organizado pela emancipação. Alguns países colonizados asiáticos e africanos se inspiraram na assinatura da Carta de São Francisco, que consolidou a criação da ONU e proclamaram os direitos dos povos a se autogovernarem. Em 1955, foi promovida na Indonésia a Conferência de Bandung, a reunião de 29 países africanos e asiáticos que estabeleceram acordo de ajuda mútua e decidiram pela não alinhamento às duas superpotências, os Estados Unidos e União Soviética. Ante esse posicionamento, o grupo também foi dominado por muito tempo chamado de Terceiro Mundo. Os processos de descolonização não se deram de maneira uniforme. Alguns países africanos e asiáticos conquistaram a sua independência por meio pacífico, por meio de acordos diplomáticos. Outros só conseguiram com luta armada, pois a metrópole não queria perder seu território. Então, outros foram os poucos. Aí agora, a gente vai falar um pouquinho lá sobre a descolonização da África, uma coisa que a gente quase não fala, pan-africanismo. Pan-africanismo. Peraí. Vou ler lá o último, tá? Quem quiser pode marcar também. No processo de colonização europeia na África, como vimos, as fronteiras foram estabelecidas segundo critérios políticos europeus, ignorando as divisões internas das populações, que já existia lá. Isso levou sérios conflitos internos e além da organização de movimentos nacionalistas, que almejavam a formação de novos países que respeitassem os limites tradicionais dos povos. Outra ideia que contribuiu para esse movimento foi o pan-africanismo e a negritude, que buscavam resgatar o orgulho africano e unificar a África e a população afrodescendente dispersa pelo mundo. O pan-africanismo, então lá na página 193, é uma ideologia que defendia a união dos africanos afrodescendentes contra a discriminação racial e os problemas sociais que o continente enfrenta. O pan-africanismo teve grande destaque entre os pensadores que viviam fora da África e a repressão colonial em locais como Estados Unidos e França, desde o fim do século XIX. Apesar do histórico violento da colonização, a maior parte da independência da África no século XX se deu de forma pacífica, com boicote,
petições, negociações. Esse foi o caso do Congo, da Tunísia, do Marrocos e do Gana. No entanto, como vemos adiante, a proclamação da independência não significou uma certa emancipação dos territórios. Gente, aqui nesse mapa, vocês vão ver todas as coresinhas aqui na legenda são os países que dominavam esses territórios aqui da África. A gente pode ver que são vários países europeus que dominam essa região. Gente, quando eu falo desse pan-africanismo, esse negócio que fala defender a união dos povos africanos, a afrodescendente, a discriminação, a gente está vivendo um tema muito importante, né? A gente está vendo essa semana uma série de manifestações nos Estados Unidos pelo ocorrido, né? Lá, com um cidadão, né? Que foi morto por um policial. Isso repercutiu muito no mundo. A gente está vendo uma série de manifestações pelo mundo inteiro. Então, essa questão da discriminação racial, que já era levantada aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda hoje é ponto de luta para os negros. E a gente está vendo, principalmente nos Estados Unidos, engraçado aqui falar, que teve a repressão em locais como Estados Unidos e França. Principalmente nos Estados Unidos, a gente vê constantemente essa discriminação racial. E na França também ocorre muito. Tanto que ontem, no caso, teve uma série de manifestação na França também. Assim como no Brasil. O Brasil também levou essa questão racial pelo menino, né? João Pedro, né? Que foi assassinado por um policial. E será que é porque ele era negro? Será que se fosse um branco não seria dessa forma? Então são muitos pontos que vocês devem observar também na sociedade atual, tá? A gente está falando desse pan-africanismo, que é defender a união dos africanos e afrodescendentes. A gente está falando aqui, no comecinho do século, no século XX, né? No século XX, mas a gente está no século XXI e ainda continua, né? Esse problema. Então, é bom a gente começar a refletir também essas questões, tá bom? Preste atenção no que a gente está vivendo atualmente, tá bom, galera? E na 195, a gente vai falar mais especificamente no caso da Argélia e no caso da Angola, Guiné e Moçambique, que foram regiões onde esse movimento de descolonização não foi tão pacífico. Lembra que eu falei que a maioria foi pacífica? Nessas regiões de Argélia, Angola, teve sim confronto entre grupos. Lembra que eu falei assim no começo? Que os europeus não respeitaram as fronteiras que já existiam entre a população, entre a rivalidade da região. Então, no processo de descolonização, essas rivalidades se acentuaram. E ainda tinha os europeus que não queriam perder esse território. Então, especificamente nesses países, ocorreu a independência, onde, através de guerra, de confrontos que levaram muitas mortes, tá bom? Para fazer o exercício, gente, até a página 96 só, tá? Semana que vem eu vou falar da descolonização da Ásia. Vai lá no portal, assiste a aula do portal, faça o exercício do portal no Avassai e também tem a aula online, tá? Tudo isso tá valendo ponto, tá, pessoal? E tem também trabalho. Eu tô passando hoje o trabalho de vocês lá no portal da escola, tá bom? Manda foto das atividades para mim. Beijo, até a próxima. Tchau.